Gente, boa noite. Então, o que acontece é o seguinte, essa é a nossa segunda aula sobre aquilo que a gente vai chamar de Brasil Colônia. Vamos recapitular. O que nós chamamos de Brasil Colônia? Foi aquele período em que o Brasil, essa região onde a gente vive, era uma colônia. Era uma colônia de um país da Europa. Pergunta para vocês, qual que era o país da Europa que colonizou e dominou essa região? Portugal. Isso está claro para vocês? O que nós discutimos nas minhas últimas aulas? Que esse período, ele durou 322 anos. Foi desde quando os portugueses aqui chegaram, em 1500, até o ano de 1822, o dia 7 de setembro, que foi a nossa independência. Então, durante esses 322 anos, eu repito, de 1500 até 1822, não existia um país chamado Brasil. Isso aqui era como se fosse um pedaço de Portugal. Alguma dúvida em relação a isso? Isso aqui era uma colônia portuguesa. O que nós discutimos nas minhas primeiras aulas sobre isso, e que vai inclusive cair na prova de vocês? Os aspectos políticos. Eu expliquei que no primeiro momento o território foi dividido em capitanias hereditárias, vocês lembram disso? Só que acabou não dando certo, daí veio um governo geral que acabou dominando tudo. Foi quando eles criaram as primeiras vilas, as primeiras cidades, e vocês devem se lembrar que nesse período, isso não mudou muito até hoje, a política no Brasil era governada por um tipo de gente. Eram as mulheres? Não. Eram as pessoas pretas? Não. Eram as pessoas pobres? Não. Eram os famosos homens bons. Quem eram esses famosos homens bons? Homens brancos e homens ricos e cristãos. Deu para entender isso? Esse é o assunto que vai cair inclusive na prova que vocês vão fazer no provão. Agora nós vamos começar a segunda parte, Brasil Colônia 2. O que nós vamos discutir nessa parte? Dois aspectos. Primeiro eu vou começar com a economia. O que é economia? É como o país fazia para se sustentar. Como que era a economia do Brasil? Como que essa região ela produzia riqueza e mais do que como produzia riqueza, para o bolso de quem que ia essa riqueza. Acho que isso é importante. Não é só dizer para vocês que tinha riqueza, mas o que é a riqueza produzida, para quem que ela ia. Vocês vão perceber que, infelizmente, as coisas no Brasil não mudaram muito nesses aspectos. E aí, em outra aula nossa, a gente vai discutir um pouquinho a sociedade do Brasil. Quem é que mandava? Será que eram as mulheres que mandavam? Será que eram os homens que mandavam no Brasil? A gente vai discutir esses aspectos aqui no Brasil. Tudo bem, gente? Vamos começar pela economia. Meus amigos, entendam uma coisa. Naquele período de 1500 até 1822, isso aqui era uma colônia. Uma colônia ela tem um objetivo. Qual era o objetivo de uma colônia? Gerar riqueza. Mas riqueza para ela mesma? Não. Riqueza para quem está colonizando. No caso, para quem? Portugal. Então, que fique bem claro para vocês. Isso é uma pergunta de avaliação. Qual era o objetivo da economia na colônia do Brasil? Professor, gerar riqueza para Portugal. Então, tudo que era produzido aqui, tudo que era vendido aqui, tudo que nós comprávamos, tinha que passar por Portugal. O Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, ele não podia produzir uma caneta. Não podia. Era proibido você ter qualquer tipo de fabricação aqui. Por quê? Tínhamos que comprar coisas fabricadas de Portugal. Porque isso gerava para eles o quê? Pra vocês terem uma noção, gente, uma corda, um prego, não podia ser produzido no Brasil. Todas essas coisas tinham que vir de Portugal. Para quê? Para gerar riqueza para os portugueses. Deu para entender? Eu pergunto, uma região que não pode produzir as coisas, ela vai se desenvolver? Ela não vai se desenvolver. Então percebam que quando Portugal coloniza o Brasil dessa maneira, isso é bom para Portugal, mas isso para a gente, uma tragédia. Uma tragédia. Não tínhamos fabricação de nada. Tudo que a gente precisava comprar tinha. Ah, professor, mas a Inglaterra vendia mais barato. Não interessa, tem que comprar de Portugal. Ah, mas a França vende tal coisa mais barato. Não interessa, tem que comprar de Portugal. Deu para entender o que eu estou falando? A mesma coisa não era só da gente comprar.
tudo que o Brasil produzia, tudo que a gente produzia, só podia ser vendido para um país. Qual? Qual país vocês acham? Podem falar, gente. Portugal. Tudo que a gente vende, tudo que a gente produzia aqui, tinha que ir para Portugal. A cana-de-açúcar, por exemplo, nossa cana-de-açúcar ia todinha para Portugal. Ah, professor, mas a Inglaterra paga um preço melhor. Não interessa, tem que vender para os portugueses. Então percebam que a economia do Brasil estava totalmente refém, presa à economia portuguesa, tanto para vender quanto para comprar. Que nome nós damos a essa relação econômica em que uma região ela fica refém da outra? Isso tem um nome. O nome disso vocês podem ler aqui. Pacto colonial. O que é o pacto colonial? É a economia brasileira submetida aos interesses de Portugal. Deu para entender? Então o Brasil não podia nem vender para outro país, tinha que ser de Portugal, e nem podia comprar de outro país, tinha que comprar exclusivamente de Portugal. Então percebam, tanto para comprar quanto para vender, só um país tinha vantagem. Era o Brasil? Não, era Portugal. Deu para entender o que eu estou falando? Alguns historiadores, meus amigos, vão dizer que naquele período o Brasil foi a galinha de ouro dos portugueses, porque daqui eles tiravam toda a riqueza que eles precisavam. Deu para entender? E isso nos ajuda a entender, gente, a pobreza no Brasil, inclusive nos dias de hoje. Se a gente tem uma economia ainda atrofiada, uma economia que não é uma economia de ponta no mundo, isso tem muito a ver com isso. Gente, isso aconteceu durante 322 anos. Então, é muito tempo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Mas vamos lá tentar entender como que a riqueza ela era produzida no Brasil. No Brasil, meus amigos, essa economia colonial, ela tinha tinha um tripé. 3 elementos que eram importantíssimos. Primeiro elemento super importante, a monocultura. Alguém nessa sala sabe me dizer o que é monocultura? Tem a ver com a agricultura. Quando é só uma plantação. Quando você planta apenas uma única coisa para vender para fora. Então, por exemplo, não é uma fazenda que vai ter, cada pedacinho da fazenda vai produzir uma coisa diferente, não. É uma fazenda que vai produzir apenas um único elemento. E para que vai produzir? Para exportar. Por exemplo, vocês sabem que os portugueses, eles não acharam ouro aqui de cara, não acharam ouro. E aí eles ficaram muito decepcionados. Só que quando eles começaram a colonizar de verdade, eles perceberam o seguinte: aqui o clima é quente, diferente da Europa. O clima aqui é quente. Aqui a terra ela é fértil. Então, o que eles pensaram? Vamos plantar um negócio, e muito, e vamos vender na Europa. Só que tem que ser um negócio que dá o quê? Dinheiro. E eles sabiam o quê? Porque eles já plantavam isso em algumas ilhas perto da África. O famoso ouro branco. O que era o ouro branco? A cana de... Gente, para vocês terem uma noção, a cana de açúcar era algo tão valioso naquele período que quando uma princesa na Europa ia se casar, um dos presentes mais estilosos que você podia dar para uma princesa era um pacotinho de açúcar. Era assim, pra vocês terem noção do valor que tinha o açúcar, feito com a cana de açúcar. Então, qual que é a ideia? Vamos plantar apenas uma coisa, monocultura. O que foi essa primeira coisa? A cana de açúcar. Alguma dúvida em relação a isso? Meus amigos, a cana de açúcar ela vai ser plantada basicamente no Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro por 2 motivos. Primeiro, o clima mais seco, mais quente, um regime de chuva que ajudava a cana de açúcar, certo? E se você pegar assim, ó, e ir para a Europa, vir para a Europa, você pega o Brasil é mais ou menos assim, não é assim? Qual que é a parte que está mais próxima da Europa? O Nordeste ou o Sudeste? Então, mais rápido para chegar lá. Então, o clima aqui era melhor e também a distância era menor.
Deu para entender o que eu estou falando? Então, qual é o primeiro produto a ser plantado em larga escala aqui no Brasil? A cana de... Alguma dúvida em relação a isso? O que é monocultura? É quando você planta uma única coisa. O contrário disso, senhores, seria policultura. O que seria a policultura? É você plantar coisas variadas. No caso do Brasil não foi policultura, foi monocultura. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Segunda coisa para a gente entender essa geração de riqueza, o latifúndio. O que é o latifúndio? São grandes propriedades. Fazendas realmente muito... Gente, quando eu falo grande, é muito grande. Qual era o objetivo dessas grandes fazendas? Você plantar a cana-de-açúcar, plantar muito para exportar mais. Deu para entender? O nome disso é latifúndio. O que é latifúndio? São as grandes propriedades no Brasil. Infelizmente, gente, latifúndio é uma coisa que existe até hoje. Hoje você ainda tem no Brasil fazendas que o cara, ele não consegue andar na fazenda. Ele tem que pegar um helicóptero e sobrevoar a fazenda dele, de tão grande que é. Enquanto a maioria das pessoas não tem um palminho de chão nem para cair muito. A terra no Brasil, gente, ainda é absolutamente distribuída de maneira bastante desigual no Brasil. E não é só no Nordeste não, eu já falei sobre isso na minha aula, a última aula para vocês. Se você pegar a nossa quebrada aqui em São Paulo, a terra ainda é mal distribuída. A nossa quebrada a gente vai jogando um cômodo para cima do outro, porque é caro o terreno aqui na quebrada. Você vai em Moema, você vai nos Jardins, a casa do bacana pega de uma esquina até outra. Então não pensa que a terra no Brasil é mal distribuída só no Nordeste. Não, aqui mesmo também é mal distribuída. Então percebam o seguinte, como é que a economia do Brasil gerava dinheiro? A monocultura em pequenas propriedades? Pequenas propriedades? Em latifúndios, certo? Só que aí tem um terceiro elemento. Esse é o mais... Não vou dizer que é o mais importante, mas ele é o mais marcante da história brasileira. Vamos tentar entender. Eu planto apenas uma única coisa, monocultura. Eu planto numa terra grande, latifúndio, correto? Só que tem um problema seríssimo. Meus amigos, vocês já viram o mapa? Quem é maior, Brasil ou Portugal? Brasil. Mas não é pouco maior, é muito maior. Pra vocês terem uma noção, o estado do Maranhão é maior que Portugal inteiro. Maranhão é um ovo, Portugal é um ovo perto do Brasil. Qual o grande problema que os portugueses enfrentaram? Querem plantar muita coisa, não querem plantar muita coisa? Em terra grande? Tem que ter o quê? Muito trabalhar? Eles eram muitos? Eles não tinham toda a mão de obra que precisavam. Num primeiro momento eles tentaram escravizar os indígenas. Não deu muito certo. E aí vai nascer a terceiro tripé, ou a terceira parte desse tripé. Primeiro é a monocultura, depois o latifúndio, e eles vão trazer uma coisa que todo mundo aqui já ouviu falar. O que é? A mão de obra escravizada no Brasil. Uma das maiores características econômicas do Brasil e que marca o Brasil até hoje é o trabalho escravizado. Deu para entender o que eu estou falando? E esse trabalhador escravizado que ele foi trazido de que lugar do mundo? Da África. Essas pessoas vieram em navios luxuosos? Essas pessoas vieram para receber salários dignos? Essas pessoas vieram acorrentadas, gente. Pra vocês terem uma noção, em toda a América, você vai ter o braço do trabalhador preto escravizado. Mas o país da América que mais trouxe pretos escravizados foi o Brasil. 6 milhões de seres humanos foram trazidos para cá. 6 milhões de pessoas. Esses são os 6 milhões que chegaram vivos. Porque lá na África embarcaram muito mais. Professor, mas pera, como assim embarcou muito mais e chegaram 6 milhões? Porque boa parte do que eles traziam nos navios morria no meio do caminho. Uma viagem da África até o Brasil demorava 1 mês a 2 meses. Esses negros e negras, elas vinham nos porões dos navios. Elas vinham
amarradas, senão elas se rebelavam, podiam matar todo mundo. Essas pessoas, elas defecavam, elas urinavam, elas vomitavam, essas pessoas comiam dessa maneira. Então, o que acontecia na metade do caminho? Muitos não aguentavam, velho, morria. E aí, quando morria, o que se fazia com essas pessoas? Jogava no mar. Pra vocês terem uma noção do que eu vou falar, isso não é brincadeira. Até hoje, passou no Fantástico, o trajeto dos tubarões no Oceano Atlântico, ele mudou. Ele segue até hoje o mesmo caminho que fazia os navios negreiros. Por quê? Os tubarões, eles vinham atrás dos navios e eles sabiam que na metade do caminho ia ter comida. Então, a escravização acabou. Mesmo até hoje, os tubarões fazem o mesmo caminho. Deu para entender o que eu estou falando? Quando esses negros chegavam aqui, chegava só pele e osso. O que se fazia? Não se vendia de cara. Primeiro passava por uma engorda. Dava comida para os caras, passava um óleozinho na cara, tal. Depois de um certo tempo, essas pessoas eram levadas para um mercado. Gente, mercado tipo sacolão. E ali essas pessoas pretas eram colocadas, os donos das fazendas chegavam, avaliavam e iam comprando essas pessoas como se fosse um pedaço de carne. E aqui é preciso que eu diga para vocês, a escravização foi um dos traços mais marcantes da sociedade brasileira. O escravizado, ele não servia só para fazer um trabalho, ele fazia todo e qualquer trabalho no Brasil. Para vocês terem uma noção, uma pessoa branca no Brasil, ela não pegava uma cadeira e carregava na rua. Isso era uma vergonha. Isso era trabalho de quê? Trabalho de preto, que se falava. Isso aqui é trabalho de preto. Uma pessoa branca não se sujeitava a fazer um trabalho dessa maneira. Deu para entender o que eu estou falando? Mais do que isso, ter um escravizado era um símbolo de status social. Como assim? Vocês sabem aquelas famílias que eles são pobres, mas vão lá e compram um carrinho? Aí chega no final de semana, coloca o carrinho na calçada e fica a manhã inteira alisando o carrinho para os vizinhos verem. Ter um escravizado era mais ou menos isso. Uma família pobre que não tinha escravizado, nossa, ela era vista como, sabe, você tem que ter um escravizado para você mostrar que você tem algum status social, algum bem. Deu para entender? Então percebam, a escravização no Brasil não era apenas uma necessidade econômica, era uma necessidade de status social. Como se você usasse um celular bom para as pessoas. Você vê que quem tem um celular muito bom, às vezes, não põe no bolso. Gosta de colocar para as pessoas. O brasileiro, ele não se contenta em ter. Ele tem que mostrar que tem. Ostentação. Tem que ostentar. O escravizado, ele tinha essa função também. Era um bem. E assim, gente, o que é o escravizado? Ele não era considerado um ser humano. Um objeto. Sabe quando você pega essa caneta aqui e fala assim, ó, quer comprar? Compra. Só que a tampa aqui eu vou vender para você. Eu vou separar. Um escravizado, ele tinha um filho aqui no Brasil. Esse filho era vendido. Era separado do pai, era separado da mãe. Não tinha esse papo de família. Deu para entender o que eu estou falando? Então, E assim, olha que estranho. O Brasil ele foi uma colônia de 1500 a 1822, certo? O Brasil era uma colônia portuguesa. A escravização no Brasil durou mais tempo que isso. E a escravização só acabou em 1888, 62 anos depois do 7 de setembro. Por isso, quero que vocês entendam uma coisa. Todo dia 7 de setembro, passa na Rede Globo, né? É o dia que o Brasil ele vai comemorar a sua independência. A gente fica em casa? Nós comemoramos o quê? A liberdade do Brasil. Isso que eu vou falar, gente. É um dia que para mim não quer dizer nada. Porque os meus ancestrais, dia 7 de setembro, dia 6 de setembro eles dormiram numa senzala. Dia 7 de setembro numa senzala. Dia 8 de setembro numa senzala e mais 60 anos numa senzala. Então a liberdade do 7 de setembro foi liberdade para gente branca, não para gente preta. Quem era preto no Brasil, o 7 de setembro não quis dizer absolutamente nada. Porque a escravização se manteve ainda durante muito tempo. Deu para entender o que eu estou falando? Aqui às vezes a Rede Globo passa isso pra gente, né?
É o dia da independência do Brasil, vamos comemorar. Desculpa, filho, quem tem essa cor de pele não tem nada para comemorar. Não tem nada para comemorar. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Então, quais foram as 3 principais características do Brasil colônia? A monocultura, o latifúndio, que eram as grandes fazendas, e o trabalho escravizado. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? Nós paramos por aqui, faça a chamada, amanhã eu volto a explicar a matéria para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Professor, o escravo, quanto mais novo, mais caro seria, né?